Mas agora a gente fala do Corinthians, hein, gente? O Corinthians também tem muitos problemas, assim como São Paulo, e visita o Ceará no Castelão hoje com um ataque todo modificado. Sem Memphis, sem Yuri Alberto, que está lesionado, Memphis que está suspenso, assim como o Romero. Ou seja, muitas mudanças aí nesse ataque. A tendência é que seja Thales Magno e Héctor Hernandes aí, que formem a dupla de ataque do Corinthians nessa partida. Ô, Júlio, é um Corinthians que ganhou um título estadual, é verdade, mas não engrena, né? Não vive um momento fácil. Muitos problemas fora de campo, políticos, financeiros e tal. Mas agora em campo também dá para o Corinthians tentar se animar aí nessa partida. Agora, claro, os problemas fora de campo afetam o Corinthians. Isso é óbvio. Agora, achei que o Corinthians fez um jogo bem interessante contra o Bragantino. Assim, era um jogo que o Corinthians não pode dar o peso que foi dado em algumas declarações por erro de arbitragem, um erro de arbitragem que representa, que para mim foi um erro do VAR e do árbitro, o pênalti marcado para o Bragantino, mas foi o pênalti do 1-0 no primeiro tempo, assim, afeta, muda a dinâmica do jogo, muda, mas o Corinthians pressionou, buscou o empate, pressionou, deveria ter vencido o jogo, merecia ter vencido o jogo e tomou um gol no fim. Então, eu acho que a gente pode olhar sempre para resultado e para o que o time fez em campo, para o que o time mereceu. E eu acho que por um jogo que você perde, num resultado, no meu ponto de vista, que não foi condizente com o que aconteceu na partida, por um adversário muito forte, torcida aí no CT, conversar com o treinador e diretor, para mim é desproporcional. É completamente desproporcional. Dito isso, tem desfalques importantes, vai ser difícil jogar no Ceará. O Ceará vem de uma vitória grande contra o Fortaleza. É um jogo que pode acabar em derrota. É um campeonato difícil, um campeonato em que todo jogo é difícil. Mas eu acho que o Corinthians, ao contrário de outros, mostrou contra o Red Bull Bragantino que a pausa do Mundial serviu. O Corinthians não jogou mal. Achei que o Corinthians jogou bem. A pausa para o Mundial ajudou o Corinthians? Você viu a evolução no time do Dorival? Porque esse era um debate, né? Que o Dorival não tem tanto tempo assim de trabalho, desde que ele assumiu no lugar do Ramon Dias, mas era um time que não estava engrenando, né? Não estava conseguindo fazer o time evoluir. Você acha que deu margem de evolução agora, PVC? Eu acho que tudo que acontece no Corinthians fora interfere. Hoje em dia interfere. Aquilo que a gente discutiu com a Lívia na semana passada. Não interferiu até o dia da coletiva. Chegou no vestiário, né? O vestiário que estava blindado, o problema chegou. A partir do momento que atrasa salário, atrasa uns valores dos jogadores, chegou no vestiário. Ele, por isso, podia ter empatado o jogo contra o Bragantino, podia até ter vencido o jogo contra o Bragantino, mas na hora, no final da partida, falta a concentração, falta o entendimento de que o jogo não acabou. E se você estiver pensando em alguma coisa que está fora do campo, vai... foi o gol do Basílio, né? A bola bate na trave, volta, um gol meio espírita, mas tomou o gol no final. Podia ter empatado? Podia, mas perdeu o jogo e está numa situação que é meio de tabela, tem que começar a reagir. Não pode deixar para reagir na 29ª rodada como foi no ano passado. A gente sabe que dá tempo, né? O ano passado deu tempo. Na 29ª rodada o Corinthians estava na zona de rebaixamento, na 38ª estava classificado para a Libertadores. Mas não é todo ano que é assim. Quais são os anos que aconteceu uma situação como a do Corinthians no ano passado? E aconteceu numa situação de você ter trazido um diretor novo, um patrocínio novo, um equacionamento momentâneo de situação econômica, o Memphis chegando, mudando o astral da torcida. Hoje não está ao contrário. Hoje você está no Memphis, fica, não fica. Aí o Memphis fica, mas toma um cartão amarelo e não vai para Fortaleza. Não é só o treinador, é o clube. O que a gente está falando do Independente Del Valle agora, o Miguel Ramírez está no Zaragoza e o Rabanal era assistente do Van Nistelrooy e faz ganhar de 4-0, mas é o clube. Consistência. É a consistência do projeto, do clube. O técnico é uma parte disso. Ele não é o único herói nem o único vilão. Isso é uma coisa que você não vê no Corinthians, né? Assim, porque o Corinthians... chovendo molhado, mas ele tem o potencial de ser o que o Flamengo é, de ser o que o Palmeiras é. Acho que só o São Paulo e o Corinthians têm esse potencial no Brasil. E o São Paulo tenta ter uma certa consistência de projeto, mas aí acaba e troca o técnico com o coração partido, mas troca, né? Eles não...
No Corinthians você não consegue ver nenhuma consistência, nenhuma sequência, nem administrativa e muito menos esportiva. Assim, o Corinthians ele ganhou o Campeonato Paulista, mas ele transmite o caos. O Corinthians transmite o caos. Você olha para o Corinthians assim e vê o caos. Quando o time está bem, é impeachment do presidente. Quando troca a diretoria e parece que está tudo bem, o time é uma porcaria. Quando tá as duas coisas, manda o técnico embora. O Corinthians transmite Aí atrasa caos. o salário. Aí a estrela do time não vai treinar. Exato. O Memphis, obviamente, vai virar problema, né? Parece o Tevez de 2006, não parece? Vai virar problema. Parece o Neymar no Santos. Não, acho que parece o Tevez de 2006. O Memphis? Embora tenha... tem coisas que você vai ficando na sua memória e faz 19 anos já. Então, você que tem 15 e não se lembra, o Tevez foi um sucesso em 2005. E depois, em 2006, ele não vai no treino, tem uma briga no treino. Aí tudo fica pendente disso. Né? Aí a situação começa a ficar em função dos atrasos de salário da MSI, dos atrasos no treino do Tevez. E quando você vê... começa a desandar. E é uma coisa que começa... lembra. Não é igual, mas traz uma lembrança. Galera no chat está participando aqui, ó. O Azevedo, eu acho que ele é corintiano. Me diga aqui se você é corintiano. Ele está preocupado. A tragédia está se desenhando. Foi assim com o Corinthians, com o Cruzeiro. E se não fosse a SAF, as coisas seguiriam sem perspectiva. E o Eliel Cavalcante pergunta, o Corinthians corre risco de Série B? Acho que está cedo ainda. E está distante ainda, Está né? cedo, mas se nos últimos 2 anos você jogou para não cair, é óbvio que no terceiro você também vai jogar para não cair. É diferente de São Paulo, que está em 15º lugar. Ah, sim, o momento, o momento de tabela, mas isso é muito rápido, né? Deivinho por aqui estava sumido, hein, Deivinho? A gente já conhece a galera por aqui. O Yuri Alberto volta quando? Mais umas 3 semanas, pelo menos. Vamos ver aqui a previsão. Porque é um jogador fundamental, né? Muda muito o nível. Ele não vai voltar no mesmo nível que ele saiu. Claro. Porque ele vai ter um processo de recondicionamento. Ó, já são mais de 50 dias pela lesão na coluna, então teve esse tempo aí da parada, mais 20 dias, né? Um tempo atrás. E está na transição física, tendência que esteja perto de voltar, mas não jogou contra o Bragantino. E ainda tem esse tempo, né, de transição física, de jogar com os companheiros. E é o que você falou do técnico, né? Porque para mim foi outro que errou mandar embora o Ramon Dias. Assim, você no meio desses caos todos, ficar reconstruindo, é muito difícil. O futebol brasileiro é muito difícil para reconstruções. Né? Muito difícil. Vamos ver o time do Corinthians que vai a campo, então, com esses problemas todos no ataque, hein? Não tem o Yuri Alberto, não tem Memphis, que tomou um cartão bem desnecessário, não tem o Romero também. Então, vai com uma prévia aí, né? O Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique, Bidu, Maicon, Carrilho, Martínez e o Garro, camisa 10, quer dizer, não é mais 10, é 8, mas é 10. E a dupla de ataque, Thales Magno e Héctor Hernandes. Você falou Gustavo Henrique, é o André Ramalho ou o Gustavo Henrique? Essa é a dúvida, é isso? As prévias estão dando mais André Ramalho. Isso, mas tá certo. Essas possibilidades. Eu acho que você vê esse time aí, você fala, esse time pode ser que caia. Mas eu acho que o pânico do torcedor é continuar vendo a dupla de zaga, né? Qualquer que seja a combinação de dupla de zaga, eu acho que é o pânico do torcedor. O Corinthians, o melhor zagueiro é sempre o que está no banco. Aí troca, aí vem, aí não consegue desempenhar. Melhor zagueiro é quem não está jogando, porque se não está jogando, não está atrapalhando. E do outro lado, Pedro Raul, pelo menos uma boa notícia aí pro corintiano, que no Corinthians não deixou nenhuma saudade, mas lá no Ceará ele vai indo muito bem. E hoje ele não joga, né? Essa é uma grande notícia, né? Porque essa era a lei do ex clássico. A lei do ex, uns 3 gols do Pedro Raul do Corinthians. Esse era um gol garantido. Não tem nem Pedro Raul, nem Pedro Henrique. Que é outro... Que é o outro que deixou o Corinthians. Boa notícia mesmo, viu? Porque essa era a lei do ex escrita, né? Escrita. Por questões contratuais, ele não joga, também tomou um cartão amarelo, então tá fora. Essa lei do ex, e disso o Corinthians não sofre nesta noite. Bom, a gente está falando aqui sobre o Corinthians e tem uma notícia também no All Sport, porque tem um problema, vários problemas políticos a serem resolvidos, né? E o Osmar Stabile, que é o presidente de forma interina... Vai estabilizar. Em 9 de agosto será votado o impeachment do Augusto Melo.
E aí vai ver se o processo será definitivo ou não, porque quem vota são os sócios. Mas por conta disso, a Lívia Camilo informou hoje que o Timão está inseguro para contratar jogadores, né, até o próximo mês para investir em novos jogadores. Está aí a matéria da Lívia, que o Dorival pediu reforços. Mas diante dessa instabilidade toda, né, como que você vai atender o técnico? Primeiro porque não tem dinheiro, então já parte daí, né, já é o problema principal. Mas também você não tem um comando, né, estável para conseguir reforçar o time. Ou seja, é o fora de campo influenciando no campo, um caos completo como o Júlio... Como é que você tem um presidente estável e não tem um comando estável? Pois é. Não, e me surpreende a notícia, porque se o cara não vai ficar ainda na presidência, ou sabe se vai ficar, se não vai ficar, aí é que ele gasta mesmo, né? Gasto que tem, gasto que não tem, aí responsabilidade sempre foi a marca dos dirigentes brasileiros, né?